Boa noite, Claudinha. Obrigada por entrar aí para apoiar nosso momento. Naira, obrigada por ter entrado. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Mariluce, boa noite. Obrigada por ter entrado. Enquanto a gente vai, as pessoas vão chegando, eu vou cumprimentando aí quem vai, eu vou conseguindo ler, tá bom? Ah, Claudinha me deu retorno, disse que o áudio tá perfeito. Obrigada. Nem entrou. Boa noite, Nê. Saudades. Aguardar a professora Ruth Castro e mais alguém aí pra gente começar o nosso bate-papo. Como é que fixa o comentário? A professora Ruth pode entrar. Luciana, minha parceira de vida, entrou aí. Luciana, muito obrigado. Quero fixar o comentário. Se alguém souber como é que fixa, me dê uma luz. Acabei de colocar o título aí da nossa live. E assim que a professora Ruth entrar, a gente começa. Coloquei o título aí da live, fixei. Eu acho que eu consegui. Boa noite, Vicente. Obrigado por entrar para prestigiar a nossa live. Rafaela, boa noite, Rafa. Agora sim, Rafa. Agora estamos na hora de fazer nossa discussão. Daniela Santana, minha querida, obrigada. Letícia, mais conhecida como a mãe de Murilo, boa noite, obrigada pela atenção. Sônia, Jussiene, boa noite. Stephanie, obrigada, Letícia, pelo desejo de sucesso. Você sabe que sua irmã é uma ótima profissional e com certeza ela vai brilhar aqui. Lívia, que saudade do seu abraço apertado, que você não aguenta me ver, que já me abraça. Né? A professora Ruth entrou. Então, Ruth, a Ruth já pediu aqui para entrar. Aguardando o retorno de Ruth. Boa noite, professora Ruth. Boa noite, Cristiane. Você me vê e me ouve bem? Sim, perfeitamente. Bom, obrigada. Bom, gente, como a nossa live ela tem um tempo muito curto, quando a gente percebe já acabou, eu vou então iniciar, Ruth.
para que você possa ter mais tempo de nos emprestar esse momento de pesquisa que você vive. A primeira coisa que eu vou fazer é dizer que essa live ela nasceu de um encontro comigo, os meus orientandos, juntando 3 mestrados, né? Boa noite a todos que estão aí nos assistindo e que fazem parte desse mestrado, juntando o PPG afim da UNEB, PPGE da UESC, ao qual eu faço parte, estou falando pela página do PPGE, e também do mestrado em História Local e Regional, que é a nossa orientanda. Então, eu gostaria também de agradecer, além de agradecer a você, agradecer o suporte do PPGE da UESC, das colegas do DCIE, especialmente a Cíntia, que organiza o PPGE Debate. Ela é o nosso socorro assim, para todos os momentos em nossas lives. Ruth, nossa live é bastante oportuna em tempos de plágio, em tempos de ética na pesquisa, em tempos de currículos inflados mais por ego do que por suor, né? E aí, além disso, nesse momento, eu fiz questão de que a gente convidasse, dialogasse com alunos que estão no momento de construção da pesquisa. E aí, como hoje a gente pode dizer que essa pesquisa, esse momento é único, e todo mundo que passa sabe, você sabe disso, de como é difícil esse momento de construção real da pesquisa, essa live ela é para ser um grupo de apoio, igual eu tenho um apoio com Carol, com João, com Rafaela, que me ajudam também a discutir, a viver as dores e as delícias de fazer a pesquisa, tá? Mas, antes de passar a palavra para você, embora eu conheça a professora Ruth bastante tempo, né, eu tenho essa... Eu vi o mestrado de Ruth acontecer, então ela realmente tem diploma, né? Então eu vou dar a credenciais à professora Lília aí, muito obrigado. Diz que tem um ruído estranho. Obrigado, Lília. Se é o fone de Ruth ou é o meu. Vou ver se eu parar aqui quieta, né, Lília? Se melhora aí, você me deixa em retorno, por favor. Ruth, acho que é o seu fone. Fabiane, não. mais linda, entrou. Bom, daqui a pouco a gente... Daqui a pouco a gente vai mostrar a estrutura da live. Antes disso, eu vou apresentar as credenciais da professora Ruth, para que então nossos alunos da UNEB, da UESC e de outras universidades compreendam por que você foi escolhida para, nesse momento tão importante, falar sobre você e sua pesquisa. Bom, a professora Ruth ela é graduada em História, ela é especialista em História da Bahia, também especialista em EJA, mestre em Cultura e Memória. É o seu fone, professor. E ela fez questão de dizer que ela é professora efetiva da Rede Municipal de Salvador, da Educação Básica, professora do EJA, também é professora efetiva da UNEB no curso de licenciatura em História no campus de Coité, né? Antes de passar a palavra para a professora Ruth, para que ela apresente sua pesquisa, eu queria enfatizar que ela está aqui porque ela tem lugares de fala muito importantes nesse momento. Primeiro, ela conhece o chão da escola, né? Ela é uma professora que está transitando entre a educação básica, a educação no ensino superior e ela está em momento de finalização de pesquisa. Então, nada mais apropriado do que para nós, para o público a que essa live se destina, de alguém que esteja em diversos lugares de fala. Então, senhores e senhoras, com vocês, vai apresentar a pesquisa, a professora Ruth Castro. Seja bem-vinda. Seu áudio está baixo. Só para evitar qualquer problema. Seu áudio está bem baixo. O telefone está mudo. Tentei aqui já. Eu vou colocar um fone. Eu estou sem fone, vou colocar um fone. Porque coloque um fone. Tá mudo. Eu não tô conseguindo te ouvir. Isso para vocês perceberem que agora, né, em tempos de pandemia, onde o nosso trabalho remoto é online, como a gente está sujeita a essas questões da internet. Eu acho que consegue me ouvir? Agora, eu acho que o fone sem fio que eu estava usando deu algum erro. Eu recebi uma ligação aqui no telefone, aí isso acabou impedindo que eu conseguisse o fone continuasse funcionando. Se você puder repetir o que você falou por último, eu agradeço.
Eu estava dizendo que num momento tão oportuno como esse, para falar para pessoas que estão construindo a pesquisa ou os nossos colegas que sabem as dores e as delícias de ter que parir uma pesquisa, então que você, por favor, nos apresente o que você pesquisa. Eu vou tentar fazer isso de maneira bem sucinta, e é difícil porque é um trabalho de 4 anos, então vou tentar ser bastante objetiva. A tese, que já está nos seus passos finais, ela tem por objetivo tratar das interações e dos discursos dos britânicos sobre os mundos do trabalho no Brasil do final do século XIX, para além dos discursos oficiais, porque os discursos oficiais sobre essa relação dos britânicos com os mundos do trabalho vai muito naquele clichê de que os britânicos eram contra a escravização dos africanos e dos afrodescendentes. Ao longo da pesquisa, eu percebi que isso é uma generalização, no mínimo, descabida, porque os discursos das pessoas, dos britânicos que viveram aqui, que interagiram com esses mundos do trabalho, fosse escrevendo sobre eles, fosse trabalhando junto com os brasileiros, não passava por esse incômodo com relação à escravidão de modo algum. Por que Brasil? É importante eu falar. Geralmente as pessoas fazem pesquisas mais limitadas a alguma província. Eu podia falar dos britânicos na Bahia. Só que as fontes que eu uso, elas não são fontes que são divididas por província. Eu trabalho com fontes que não me permitiram, na verdade, não me permitiram, não que eu tenha tentado. Eu simplesmente permiti que a fonte ela organizasse a pesquisa, porque é assim que tem que ser. A gente não tem que impor à fonte a nossa vontade. Então, os documentos, eles conduziram nesse sentido a tese é sobre Brasil. Não porque eu acho que eu posso generalizar Brasil, mas porque as fontes assim o fizeram. O objetivo número 1 é trabalhar como os britânicos interagiram com o Brasil escravista e escravocrata. Qual era a postura deles em relação a isso? E logo de cara eu percebi que existia um discurso com relação à proibição do tráfico, porque os ingleses eles tiveram um papel preponderante no Brasil no século XIX, e no final do século XIX eles foram muito invasivos, impondo o fim do tráfico ao governo brasileiro. Não que isso fosse uma coisa ruim, mas era uma intromissão na política nacional. Porém, quando se trata de abolição, a gente não consegue perceber essa força. Pelo contrário, os discursos desses britânicos que viveram no Brasil era justamente de vamos com calma. A abolição ela não pode acontecer repentinamente, porque como vão ficar esses mundos do trabalho, não que eles usassem a expressão mundos do trabalho, como vai ficar essa mão de obra, como vai ficar o trabalho nos latifúndios, como é que vai ficar a produção nacional diante do fim da escravidão? Aí, para justificar o discurso deles, o que eles diziam? Gente, no Brasil a escravidão não é tão ruim assim, não. Eu vejo escravizados com uma vida maravilhosa. Um dos viajantes disseram, aqui os escravizados vivem melhor do que os operários na Inglaterra. Então, eles construíam um discurso para justificar a tolerância em relação à escravidão, que era um discurso que lembra muito a discussão de democracia racial. Não, no Brasil não tem racismo, no Brasil todo mundo se ama, todo mundo é igual. Não. Então, isso é como se isso remetesse ao avô, é como se fosse o avô da teoria da democracia racial no Brasil. Sim. Esse discurso desses estrangeiros e também das elites brasileiras vão muito nesse sentido. O segundo objetivo eu vou tentar adiantar, porque eu sei que eu estou me alongando. O segundo objetivo, que eu tento dar conta na tese, é falar da convivência com os trabalhadores locais. E isso passa pelo discurso que eles tinham com relação a quem era esse trabalhador brasileiro. Longe de mim ser generalista, mas a boa parte das fontes que eu utilizei dizem esse trabalhador brasileiro ele é muito preguiçoso. Trabalhador brasileiro para trabalhar só se for escravo. Eles não querem trabalhar. Justamente no terceiro momento, eu desconstruo isso.
Mas nesse segundo momento eu trato desses discursos dizendo que o trabalhador brasileiro, se não fosse cativo, ele não queria trabalhar. E uma das explicações que os britânicos davam para isso acontecer, além da questão racial, era que no Brasil tinha muitas terras e as terras eram muito férteis. Então qualquer um podia pegar um pedaço de terra, fazer uma roça e trabalhar para quê? Se eu ganho na feira feijão rapadura, para que trabalhar? Já canta Betânia. Era basicamente isso. Inclusive, eu lendo os diários de alguns desses britânicos, essa música vinha na minha cabeça o tempo todo, porque era basicamente isso que eles diziam. O trabalhador brasileiro era isso aí. Isso incomodava eles. E no terceiro momento, eu vou desconstruindo tudo isso que eles fazem no discurso. Qual seria, então, a solução para resolver? A abolição tem que acontecer. Isso era unanimidade, quase uma unanimidade nos discursos deles. Mas, diante da abolição, como é que iam ficar esses mundos do trabalho? Exatamente. Teria que disciplinar os livres e libertos. Então, eles seriam livres e libertos, porém obrigados a trabalhar. Que liberdade é essa? Então, essa disciplinarização passava por essa coerção. A outra opção era pegar os retirantes e colocar para trabalhar, por exemplo, nos latifúndios do café, porque no século XIX, o Sudeste ele tinha muitos latifúndios de café, produção cafeicultura. Então, vamos pegar esses retirantes que estão lá do Ceará passando fome, uma seca, vamos pegar esse povo e mandar lá para o Sudeste, como se fossem peças numa manobra, e era exatamente assim que eles viam os trabalhadores. Os trabalhadores são peças de uma engrenagem. Que engrenagem é essa? O capitalismo. O capitalismo precisa funcionar. Então, quando eles diziam o Brasil vai quebrar se existir abolição, eles estavam dizendo que o capitalismo sairia prejudicado, que as elites sairiam prejudicadas. Não que o trabalhador em si. O trabalhador estava lá, plantando a rocinha dele, vivendo muito bem, obrigada. E aí, assim, a outra opção seriam os coolies. Pouca gente conhece o que são os coolies. Os coolies eram trabalhadores asiáticos, que eram usados nas colônias britânicas, preponderantemente. E aí surgiu a ideia de que os coolies poderiam servir ao Brasil. Também chegaram à conclusão que não ia dar certo. Até que chegaram nos imigrantes europeus, que é a parte da história mais conhecida, porém através de diversos clichês que as fontes não confirmam. Como o exemplo de que eles eram mais aguerridos e mais contundentes, melhores trabalhadores do que os brasileiros. Isso aí realmente as fontes não confirmam. Professora, eu acho que eu falei um pouco demais, mas eu ainda tenho o terceiro momento da tese. Eu posso? Você vai falar já sobre esse terceiro momento. Eu quero situar quem foi chegando depois, além de agradecer a presença, dizer que justamente foi de uma discussão sobre o que é decolonialidade, né, que eu faço com os meus alunos, que nós pensamos em trazer alguém que estivesse no momento da pesquisa. A decolonialidade, ela faz um giro e desloca esses sujeitos que não apareciam na história, e agora eles começam a aparecer na história, e da história vão para a sala de aula. E aí você já começou, graças a Deus, a trazer a história dos coolies, a história, a versão daquilo que a gente precisa ouvir. Eu vou falar para vocês que estão assistindo que nós pensamos a live, eu e a professora Ruth, em dois aspectos. Eu vou fazer uma primeira pergunta à professora agora, em seguida ela vai responder a pergunta, e depois nós vamos acompanhar aí as pessoas que quiserem fazer. Vocês vão colocando aí que a gente vai chegar lá e vai debater, ok? Pode perguntar aí que a gente tenta, e nós temos colegas aí que podem também nos ajudar, caso a gente não consiga. Bom, Ruth, a primeira pergunta que eu vou te fazer, e você sabe que é pensando nesses alunos, a professora Carmélia acabou de entrar, obrigada aí, Carmélia, nesses alunos, nessas pessoas que estão fazendo a pesquisa, eu vou insistir nesse tema, Ruth, porque a gente está precisando nesse momento, mais do que nunca, falar sobre ética e falar sobre pesquisas de verdade. A sua pesquisa, ela é lindíssima, mas você trabalha com fontes, eu gostaria que você falasse um pouco dessas fontes para os alunos, né, para as pessoas que estão assistindo, e aí eu vou te provocar numa coisa. Ao lidar com essas fontes, e você trabalha, como você disse, com os discursos dos viajantes, é muito tentador encontrar os discursos todos prontos, falando sobre o outro, falando sobre o matuto. E aí o trabalhador sempre é pobre, é preto, é ignorante, todo inglês é branco, todo inglês é rico, todo inglês é civilizado.
como é que lida com esses discursos, falando de modo bem Foucaultiano? Como lidar e quebrar esses discursos? É interessante essa pergunta, porque essa foi uma das minhas grandes dificuldades. Eu escrevia, eu pesquisava muito e as fontes, escrevia, e quando mandava o texto, às vezes, para meu orientador, o áudio estava ruim, eu não sei se Cristiane falou quem é meu orientador, é Antônio Não Luiz de falei. Negro. Pode repetir, por favor. O popular Gino da Beijo, Gino. UFBA. Beijo, Gino. E ele dizia para mim, eu entregava um texto cheio de coisas interessantes, maravilhada, e ele dizia: Ruth, quem está falando aqui é a fonte, quem tem que falar é você. E eu não conseguia acertar a fronteira entre as fontes que têm que determinar a sua pesquisa, mas as fontes não podem falar pela sua boca. Você precisa conseguir interpretar, contrapor. Essa é a parte mais difícil da produção do conhecimento científico na área da história. Você não pode impor à fonte a sua vontade, mas, em compensação, você não pode deixar a fonte falar solta. E quais foram as fontes principais que eu utilizei nessa pesquisa? Eu utilizei 3 fontes principais e algumas acessórias. As fontes principais foram Diário de Viajantes. Eu trabalhei com diários de britânicos que estiveram no Brasil no final do século XIX. O diário mais anterior que eu trabalhei foi de Marianne North, que foi do final da década de 70. O restante, todos são do final do século XIX. Que eu encontrei num site, inclusive é importante que os alunos saibam que tem muita coisa na internet. Você consegue escrever um TCC tranquilamente sem sair de casa. Hoje em dia, glória a Deus, santa internet. Inclusive, na minha tese vai ter agradecimento ao Google, vai ter agradecimento, porque... A própria hemeroteca traz jornais sobre a educação, por exemplo. Perfeito. Aí eu vou chegar na hemeroteca. Esses diários de viajantes, eu consegui baixar muitos deles, porque existe um site chamado Internet Archive, que é arquivo em inglês. Sim. Esse site, ele reúne vários documentos digitalizados de bibliotecas do mundo inteiro, em PDF. É só clicar e baixar. Ok. Então, eu consegui esses diários, muitos desses diários, através disso. A segunda fonte que eu utilizo são documentos que foram enviados pelos consulados no Brasil para a Secretaria de Assuntos Estrangeiros na Inglaterra. Eu consegui essa documentação também digitalizada por uma biblioteca na Unicamp, e foi Gino que conseguiu essa informação para mim, foi imprescindível para a tese. Porque essa documentação ela está no National Archive em Londres. Fui lá? Fui. Tive contato? Tive. Mas quem consegue se manter na Inglaterra tempo suficiente para pesquisar vários volumes com salário de professor é impossível. Então, Gino ele conseguiu para mim informação de que um professor da Unicamp tinha conseguido a digitalização dessa documentação. Então, ir para a Unicamp é mais fácil do que ir para Londres. E aí eu fui para a Unicamp, consegui esse material, salvei em pendrive tranquilamente e trabalho eles na minha casa. E a terceira fonte principal, The Anglo-Brazilian Times, que foi um jornal publicado por britânicos no Rio de Janeiro na década de 1880. Esse jornal, inclusive, ele está todinho disponível online na Hemeroteca Digital, que é um site importantíssimo, porque tem vários periódicos, muito material disponível para você fazer sua pesquisa em casa, no seu computador, no conforto do seu lar. Não precisa se deslocar até os arquivos. A hemeroteca ela é uma ferramenta muito importante na pesquisa em história. E alguns outros documentos que eu consegui presencialmente, que foram no Arquivo Público do Estado da Bahia, aqui em Salvador, documentos enviados pelo Consulado Britânico para a presidência da província da Bahia, isso tudo está lá catalogado. Processos Crime, que é uma fonte maravilhosa, é uma das coisas que eu mais gosto, com as quais eu mais gosto de trabalhar, que são processos crime, porque entra aqueles detalhes sórdidos que em nenhuma fonte oficial consta, aquele fulaninho que pensa isso, que pensa aquilo, que fez isso, são para quem gosta de fofoca histórica, é uma fonte inesgotável. Processos crime são assim maravilhosos. E relatórios
dos ministérios do Império, que também é todo disponível online. Existe os relatórios ministeriais do período imperial, são todos disponíveis online. Bom, Basicamente, são essas fontes. que bom você falar dessas fontes históricas, de que você teve a criticidade de olhar para esses sujeitos, né? Sobre essa interseccionalidade que o homem trabalhador, matuto, aquela construção do outro europeu sobre nós brasileiros, sobretudo nós nordestinos, nós negros, nós do século XIX, estava muito posta. Professora, o tempo inteiro, quando a senhora estava falando sobre sua pesquisa, eu fiquei, meu Deus, pensando, e a sala de aula? E eu, aluna de graduação, do curso de pedagogia, do curso de história, eu vou encontrar nos jornais alguma coisa sobre educação? Eu vou encontrar falando sobre a instrução pública, sobre a educação que era oferecida para essas elites? E aí você veio e trouxe essa ideia de que existe muita coisa na hemeroteca online que eu utilizo, meus orientandos sabem disso, de você entrar pelos jornais, o Diário Oficial, por exemplo, que é uma fonte hoje riquíssima para a educação, ela também está disponível online. Bom, por enquanto eu não vi nenhuma pergunta aqui dos alunos, vocês fiquem à vontade, aluno ou não aluno, quem quiser perguntar. Então, agora eu vou te fazer aquela segunda pergunta que nós intitulamos A Vida Como Ela É. Preste atenção. Está lá você, em plena pandemia, né? Com muitas, nós fomos afetados psicologicamente por questão de tempo, questão da doença, questão da produção, isso é fato, né? E aí eu queria te perguntar, você, na condição de pesquisadora, sendo orientada, como é que fica essa produção em tempos de pandemia e aquela sedução do copiar, colar, do plágio, do Ctrl-V, Ctrl-C, a pesquisa já está ali fácil, alguém já destrinchou o livro para você. Quais são os limites? E outra coisa, né? Lembrando que o título da nossa live tem a palavra desvios por sua causa. Você esqueceu de contar. Por que tem a palavra desvio? E como é lidar na pandemia, no caso, com esse desvio? Olha, o desvio aconteceu antes da pandemia, então eu vou responder a pergunta em duas partes. Perfeito. Se eu esquecer, porque no meio do caminho eu posso esquecer da pandemia e aí achar que eu respondi, você me lembra. Eu sou muito esquecida. Com relação aos desvios, por quê? Quando eu entrei no doutorado, eu tinha um tema de pesquisa. Eu queria estudar uma fábrica que os ingleses abriram no sul da Bahia. Questão relacionada à produção, à extração mineral, enfim. Eles abriram uma fábrica no sul da Bahia. Eu fiz o projeto todo baseado nesta fábrica. Dois ingleses. Onde é a fábrica? Maraú. Que, inclusive, foi a professora Cristiane que sugeriu que eu pesquisasse essa fábrica. Porque, como eu sou professora de História da Europa, foram os ingleses que abriram isso lá, então ela disse, tudo a ver, é tua área. E aí eu fiz esse projeto, tudo bem. Passei na seleção. Um ano depois, eu tinha encontrado muito poucos documentos sobre essa fábrica, além do que aquilo que eu já tinha coletado para fazer o projeto. E aí, Gino, meu orientador, dizia, Ruth, não já está na hora de rever? E eu, não, eu quero a fábrica. E nada E aí eu continuava. Aí ele dizia, Ruth, por que você não olha aqui no site? Ele que me apresentou o site Internet Archive. Por que você não olha aqui? Tem muito diário de viajante. Dá uma olhada nesse site, me apresentou algumas coisas. E aí eu passava todas as manhãs, de segunda a sexta, no APEB, procurando todo que era documento que podia mencionar uma fábrica. Trabalho duro. Mas isso, de certa forma, não foi perda de tempo. Porque eu posso hoje dizer que não existe. Porque se existir, alguém escondeu de mim. Então, eu passei esse tempo todo. E aí, todas as sugestões que Gino me dava, eu ia trabalhando. Enquanto eu ia de manhã para o APEB, de tarde eu estava lá, olhando esses diários desses viajantes, lendo, analisando essas fontes. Porque se a fábrica era britânica, eu procurava diários de britânicos, que em algum momento isso ia servir para minha tese, isso ia enriquecer minha tese. Graças a isso, a gente foi construindo um novo tema para minha tese, que foi esse tema que eu apresentei para vocês no início da live. Esse tema, ele surgiu de várias reuniões com o meu orientador maravilhoso. Ele foi me conduzindo, ele foi me ajudando, a gente foi devagarzinho transformando a tese. E aí eu disse a ele, Gino,
eu só não posso me sentir muito perdida. Então, eu vou me segurar num eixo. Eu estou aqui grudada, eu só não abro mão de estudar britânico. E aí ele, por quê? Porque eu já li muito sobre os britânicos e os britânicos no Brasil. Eu não vou perder esse know-how que eu adquiri. Então, a gente foi construindo essa nova temática, que foi essa que eu apresentei no início da live, sobre os britânicos e os mundos do trabalho no Brasil. Com relação à pandemia. Sim, a pandemia e a sedução de copiar, colar, já que o plágio é mais fácil, a pesquisa está mais difícil, como é que administra isso tudo? Olha, para quem não tem problema, para quem não tem problema ético, eu digo que a tecnologia está contra vocês, porque a mesma internet que mostra para você um trabalho que você pode copiar e colar, dá ao professor, ao orientador, à banca, um aplicativo que ele pode colocar seu trabalho lá, escanear e dizer de qual site você copiou cada frase. Minha amiga então, Lídia quem não tem desse. Acho que é farejador, se eu não me engano. Pois, quem não tem problema ético, eu abro os olhos para não ser pego nessa armadilha. Pense na vergonha de você estar numa banca e um membro da banca dizer tal frase, tal parágrafo você tirou de tal site, tal parágrafo. Imagina. E para quem tem problema ético, eu acho que isso não às vezes as pessoas não sabem a diferença entre plágio e você utilizar aquilo como fonte. Só que eu não sei até que ponto essa dúvida é válida. Porque plágio é quando você copia e não diz que você copiou daquilo. Se você diz que você copiou, coloca entre aspas, ou coloca citação e coloca referência, não é plágio. Então, essa tentação do plágio é uma tentação muito que vai ter a ver com ética e não com falta de noção do que é isso. Com relação à pandemia, e no meu caso, eu não tive nem que eu quisesse, eu não ia ter essa condição, porque não achei trabalho nenhum que discute os documentos que os consulados enviaram para a Secretaria de Assuntos Estrangeiros em Londres. Em português, não existe trabalho que trate dessa fonte. Inclusive, quando eu estive na biblioteca da Unicamp, eu tive que mostrar à bibliotecária no catálogo, porque eles têm um catálogo online, que existia essa documentação lá, porque a bibliotecária nem sabia que existia isso lá. Então, é uma documentação realmente quase inédita para os pesquisadores brasileiros. Então, muita coisa que eu trabalho, eu não achei, não teria, nem que eu quisesse, como plagiar. Ruth, mas... Meu aluno, João José, do mestrado, aí do PPGE, mandar um abraço para ele. Ele está perguntando, professora Ruth, qual dica você dá para quem está adentrando o mestrado? Aí eu acho que ele está bem naquela dúvida de como ele organiza. Nem em tempo de pandemia, como é então que ele faz para adiantar a vida dele? O que seria bom para ele fazer? Eu nem vou te fazer aquela pergunta de eu conto, aquela brincadeira de eu conto, você conta, porque se você está me fazendo a pergunta é porque você está me colocando na cilada de ser a pessoa que vai dar notícia. Gente, com pandemia ou sem pandemia, se você estiver numa pesquisa séria, vão existir semanas, meses, em que você quase não vai ver a luz do sol. Então, o isolamento social é uma realidade cotidiana de quem faz pesquisa. Principalmente com a disponibilidade de arquivos online que existe hoje, graças à santa internet. Então, você tem condição, a depender do seu tema de pesquisa, de se trancar dentro de casa e só sair com a tese pronta, ou com a dissertação pronta, ou com o TCC pronto. A pandemia, ela toca na questão psicológica da gente, nas questões afetivas, mas com relação à pesquisa, ela não precisa nos prejudicar. Porque a gente tem e-mail, a gente tem WhatsApp de orientador, tem orientador e orientando que conversam por WhatsApp, chamada de vídeo. Você tem várias fontes online que você pode utilizar e adiantar a sua pesquisa com essas fontes online. Quando acabar a pandemia, você puder ir para o arquivo, você termina. E se não puder ir para o arquivo, porque seu prazo terminou antes do isolamento terminar, a banca garante que vai entender. Agora, a banca não vai entender se você não utilizar os recursos que você tem online. Isso aí a banca não vai entender. Ô, Ruth, sabe o que está me lembrando agora? E aí eu aproveito que Rafaela entrou assim, a minha orientanda, e disse, eu já vivo em quarentena. Pois é.
esse é um ótimo momento, e a professora Emília estava lembrando a gente isso hoje numa reunião, de escrever a nossa revisão bibliográfica. Já que a gente está tratando de um giro decolonial, interseccional, e você, Ruth, já discutiu isso comigo, chegou o momento, gente, de revistar as bibliotecas online. A CAPES, Banco da CAPES, Banco de Tese, produção de artigo, de texto, o que é que nós, nordestinos e baianos, temos produzido, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que fazer uma boa pesquisa só é citar os clássicos, os cânones. Não, quem vai determinar o que a gente quer pesquisar, o interessante para a nossa pesquisa é a nossa fonte, como a professora Ruth falou, dos diários de viagem. Ela passou pelo discurso do outro para falar sobre nós. Mas aí, eu acho assim que esse é o momento da construção, viu, João, que você perguntou. E aí, como eu sou orientadora dele, eu vou aproveitar logo e vou botar João na quarentena de vez. Viu, João? É o momento de fazer aquela revisão bibliográfica. Ler todo mundo que puder em PDF, quando o psicológico der, quando o emocional der, porque esse é o momento. Ruth, tem outra pergunta para você aqui que está mandando a Carolzinha. Carol, me orientando também do mestrado, que eu acho que é acho que vai ser sua primeira banca, viu, Carol? Deixa eu ver se consigo voltar a pergunta aqui dela. E quem trabalha com fontes orais e entrevista, sendo público idosos, o que fazer? Ruth, você lembra que você disse que essa pergunta poderia aparecer? Eu não posso ajudar com relação a como trabalhar com fontes orais, porque realmente eu não trabalho com fontes orais. Mas, por minha experiência de pesquisa, de vida, e já de 3 meses numa pandemia, com isolamento social, eu sugiro, e eu estou cumprindo mesmo o isolamento, neuroticamente. Até porque eu já estava acostumada a não ver a luz do sol por muitos dias. Então, para mim não mudou muita coisa, sinceramente. Com relação à história oral, ela perguntou, eu vi aqui escrito que ela trabalha com público idoso. Ela estuda uma senhora chamada Sinésia, lá no sertão de Irecê, uma mulher que tem uma história de trabalho e de vida muito interessante. Uma mulher poderosa, à frente do tempo, dos anos 20. Eu daria duas soluções. A primeira é trabalhar com revisão historiográfica. Você tem que buscar na internet quem trabalha com temas correlatos para fundamentar sua pesquisa. Ganhe tempo fazendo isso. Você adianta essa parte teórica. Ou veja se essa senhora tem internet. Às vezes tem um neto que mora com ela e tem um iPhone, né? A tecnologia. Ela já está no andar de cima, mas tem muitos parentes lá e um bairro com o nome dela, inclusive. Não, mas ela falou que trabalha com história oral, como trabalhar com história oral com público idoso. Então, esse público idoso que ela precisa trabalhar, com certeza ele não está sozinho em casa. Se na cidade tiver internet, dificilmente essa pessoa, se tiver interesse em lhe ajudar, vai ter um neto que você vai poder pedir o número para fazer uma chamada de vídeo, marcar um horário. Tem que usar o recurso da tecnologia. Mas se isso não for possível, adiantar a parte teórica já é de grande valia. Ô, Ruth, João te pergunta, professora Ruth, o discente que muda o objeto de pesquisa ao entrar no programa, isto pode trazer problema? Não, se for de comum acordo com o seu orientador. No caso, o orientador sou eu. Então tá tudo ótimo. Essa daí é maravilhosa. Isso é comum mudar o tema? Olha, não é comum mudar 100%. Sim. Mas também eu não conheço alguém que não precisou mudar pelo menos um pouquinho. Exatamente. Você dificilmente vai ter um trabalho de conclusão que é exatamente o que você previu no seu projeto. Muito dificilmente. Você vai precisar mudar 10%, 20%, 50%, até, no meu caso, 80%. Não, 70%, né? Porque eu continuo com os britânicos. Mas você mudar 100%, ainda que você precise mudar 100%, se for de comum acordo com o orientador, não. Mas o ideal é que você não precise dar uma guinada muito grande, porque para fazer o projeto você já faz muitas leituras, você pesquisa muitas fontes. Então, quanto mais você muda, menos você vai aproveitar esse trabalho anterior. Então, o ideal é mudar. É natural que mude um pouco, mas não tem problema não. Boa noite, a professora Jeane, a todo mundo, a Joyce, que entrou depois. Ruth,
Rafaela disse que a internet dela não estava muito boa no início da nossa conversa. E ela está perguntando sobre a questão da condução das fontes. Eu acho que eu entendi quando você fala sobre a gente desconfiar de tudo que está escrito. Como é que você faz esse jogo? E quando a gente trabalha com discurso, isso é muito complicado. Só que como na minha tese eu trabalho com discurso e com a convivência que os britânicos tiveram com os trabalhadores brasileiros, eu consigo estabelecer um parâmetro entre o que era dito e o que era vivenciado. Um exemplo, nos discursos, os trabalhadores brasileiros, como eu falei, pareciam ser sempre preguiçosos. Só que aqui e ali você vê também muitos trabalhadores britânicos que não queriam trabalhar aqui no Brasil. Aqui no Brasil existiam muitos marinheiros britânicos que estavam no porto bebendo. No Paraná, tem um britânico que fala que lá no Paraná as pessoas tinham medo dos britânicos porque os britânicos só andavam bêbados causando confusão. Então, você consegue perceber que uma coisa é o discurso construído num relato de viagem para ser publicado. Outra coisa é o documento que o cônsul manda para a Secretaria de Assuntos Estrangeiros na Inglaterra dizendo: eu não aguento mais essa quantidade de inglês aqui, procurando confusão, causando problema e querendo que eu arrume passagem de volta para eles voltarem. Por quê? Eles querem, eles vêm, quando chegam aqui, vêm que o Brasil, que os mundos do trabalho aqui não oferecem o que eles achavam que iam encontrar, porque eles achavam que eles iam encontrar no Brasil o Eldorado. Quando chegavam aqui e não achavam quem lhes pagasse 5 mil réis pela diária, sendo que o comum de um trabalhador brasileiro era 1.500, eles queriam ir embora. Mas como que eles iam embora se eles não tinham dinheiro? Eles iam para os consulados. E aí é nessa documentação dos consulados que eu encontro a vida como ela é. Eu encontro um monte de britânico preso, bêbado, marinheiro, causando confusão, matando gente. É nessa documentação. Então, eu consigo estabelecer esse contraponto. O que é o discurso para inglês ver, e esse era literalmente para inglês ver, porque os livros foram publicados na Inglaterra, e a vida como ela é, que é aquela documentação do cônsul enviando, dizendo: eu não aguento mais. Inclusive o cônsul, eu esqueci o nome dele, em Santos, ele diz que ele morria de vergonha, porque os únicos estrangeiros que causavam confusão eram os britânicos. Claro que é generalista essa fala dele, mas é bem significativa. Olha, queria mandar beijo ainda para a nossa família que está nos apoiando aí. Tanto o Murilo como entrou o Rafael, entrou a Aninha, a família, assim, é muito bom a presença, é muito boa a presença de vocês aqui. A Rafaela fez uma pergunta, ela disse, e agora ela verbalizou, que eu já lembrei até de tua fala. Ela disse assim: em algum momento você se deparou com a ausência de um documento que interferiu sua análise? Ou seja, lembra quando você queria que John Grant saísse do túmulo e te desse um diário? Então, basicamente, você quer tanto uma fonte, você fez um projeto, foi aprovado, quer tanto a fonte e a fonte não vem. E aí? E aí que eu tive que dançar conforme a música. E a música com a qual o historiador dança é a fonte. E o orientador diz a gente qual é o compasso, quais são os passos que a gente tem que dar. Então, eu levei mais de um ano, como se diz, dando murro em ponta de faca. E nada. E nada, eu já estava irritada. Eu chegava do arquivo em casa, que ninguém me desse um boa tarde. Porque eu não tinha achado, você trabalhar dia após dia, indo para o arquivo, e não encontrar nada da temática que você precisa encontrar, é desesperador. Mas nessa questão, você ter um orientador presente que realmente está com você é imprescindível. Meu e eu Deus, sei Gino. que tirando... que precisa... E eu sei que nem todo orientador, infelizmente, é como Gino, é como Cristiane. Então, o orientador, nessa hora de mudança, ele é imprescindível. Porque, por exemplo, os diários. Qual o site onde eu encontrei esses diários? Internet Archive. Quem me apresentou? Gino. Documentos do Consulado Britânico. Eu fui lá em Londres, pesquisei alguns volumes, mas para poder realmente compor, para se consolidar como uma das fontes principais que eu utilizo na tese,
Gino ouviu dizer que na Unicamp tinha algum professor que tinha conseguido nos Estados Unidos uma cópia da documentação de Londres. Olha o telefone sem fio. E aí eu fui atrás. Então, o orientador, ele tem um know-how, ele tem uma rede de contatos que nessas horas é imprescindível. E através dos diários, desculpe, através dos diários, eu vi uma referência ao The Anglo-Brazilian Times. E como eu sei que existe a hemeroteca digital, olha o The Anglo-Brazilian Times lá, e aí eu pesquisei. Então, Fabiane perguntou, Fabiane, que é nosso sangue e nossa testemunha de que o nosso mestrado de fato existiu, não foi plágio, Fabi. Ela estava perguntando, então, essas histórias, essas trajetórias de vida poderiam virar uma pesquisa? Sim, né? Se você perseguir um sujeito desse, e aí eu lembro bem de Rafaela, que a Rafaela sabe dar uma aula show sobre Gizmo, né? As ligações nominativas, você vai de um nome para outro, e aí você acha que isso daria uma pesquisa, e assim, responde, porque depois a gente vai usar os nossos últimos minutos da live para falar sobre a sala de aula, pesquisa ligada à sala de aula. Então, a pergunta de fato é essa. Se é possível escrever um trabalho sobre uma trajetória de vida. Essas histórias que os ingleses foram encontrando, de repente uma pessoa dessa poderia virar uma pesquisa? Poderia. Só que no caso, na minha pesquisa, isso não foi possível, porque por se tratar de estrangeiros e também de discursos, eu não tentei fazer isso, porque as informações elas não eram volumosas sobre uma única pessoa. Elas dão um perfil de uma categoria, os britânicos no Brasil, mas elas não me dão um perfil de uma pessoa. Mas em se tratando, sobretudo, de algum brasileiro que você conhece, tem acesso, que esse brasileiro ele teve registros oficiais, por exemplo, cometeu um crime, a gente que comete crime é uma coisa assim maravilhoso para historiador, porque essa pessoa está lá no processo crime, está lá dizendo quem ela foi, está lá dizendo tudo. Quem não comete crime e não é rico, some dos registros. Se a gente parar para analisar, quem está ali na documentação é isso. Então, essa trajetória de vida, para se transformar um TCC, numa dissertação, ela é possível sim, mas se você tiver documentação substancial ou trabalhar com história oral de uma maneira, né, cientificamente contundente, isso é possível. Não para todos os temas. Um abraço também para Tiquinho aí, nossa família ajudando a gente a pensar nessa live. Ele é testemunha de como o computador, às vezes, nessa pandemia, tem deixado na mão, né? Ele dava assistência também à Luciana Sedano, e ele sabe como nesse momento, até hoje na live a gente se bateu com isso. Ruth, eu tinha muitas perguntas para te fazer, eu acho que deveríamos um dia juntarmos outras mulheres pesquisadoras, já que a gente está diante de uma pesquisa lindíssima que é a sua, e eu fiquei muito feliz quando você percebeu que o lugar de fala era o de homens brancos, da elite, do discurso sobre o outro. E aí você veio me dizer, né, essa última pergunta que eu quero ir para o chão da escola, Ruth. Me diz uma coisa, e agora, depois que você fala isso tudo, você termina o doutorado, você volta para dar aula na prefeitura, no ensino fundamental e no EJA, que é o nosso como é que fala? Nossa paixão. Nossa paixão, que é o EJA. A outra nossa paixão é trabalhar na licenciatura. E aí, Ruth, vem um aluno do mestrado e diz, mas professora, como é que eu vou pegar esses sujeitos que a senhora viu, esses trabalhadores? Tinha negro, todo inglês era negro, professora, todo inglês era rico, porque todo inglês na Bahia era bem tratado. Como é que eu, professor da zona rural de Coité, da zona rural de Ubatã, como eu vou pensar isso no currículo, no livro didático, na sala de aula, ou se quiser, eu posso transformar uma história dessa geral no meu tema de TCC. E aí? Vixe, e Carol também te mandou outra pergunta ali. Você quer responder primeiro a de Carol? A entrevista de vida online precisa de autorização escrita do entrevistado?
Sim, É a professora Cristiane que vai responder Carol. isso aí, que é Sim, orientadora. sim, porque a gente precisa anexar, se for citar, tem que passar pelo comitê de ética e tem que citar direitinho, viu? Quando a gente utiliza essa história assim. Mas se você for trabalhar com as memórias das pessoas na cidade, sobre pessoas que viveram e trabalharam com cinésia, não. Porque ela já faleceu e ela está inscrita nas memórias das pessoas. Principalmente porque eu te disse que é muito bom você olhar pelo lado do papel que ela tinha como mulher e também como foi que, através do trabalho, dos mundos do trabalho, é que Sinésia se tornou a restada e a poderosa. Sinésia, olha o nome dela, Sinésia Caldeira Bela. É uma história lindíssima, viu? Pois é, Carol, precisa sim. Bom, a, É, sim, essa ela fala pergunta Luciana que a Sedano, senhora me coisa linda, que está fez, encantada com a nossa live, Ruth. Luciana Sedano é uma linda que você precisa conhecer também. Vem para cá para as bandas de Léo. E quando eu aí, for em Ilhéus, eu quero chão da conhecer. escola, Ah, da sala de aula. essa pergunta que você me fez, na verdade, você fez dois em um. É, Você fez como é que o se professor puder. vira pesquisador e como é que a pesquisa entra na sala. Isso, é isso que eu Na quero. verdade, você fez. É. Aí eu vou começar falando de como é que a pesquisa pode entrar na sala. A minha, no caso, eu vou dar o exemplo da minha, Sim, que é o meu lugar de fala. Ah, os temas do currículo escolar, eles não precisam ser passados sempre tão encaixotados. Por exemplo, quando eu falo de escravidão, eu não preciso ficar falando que existiam os escravos que trabalhavam nos latifúndios. Não, eu posso falar disso enquanto eu falo dos mundos do trabalho no Brasil. Porque os mundos do trabalho no Brasil não eram compostos só por escravizados. Observem que na historiografia e nos livros didáticos é assim. A gente fala de escravidão, aí, a partir de 1888, aí surgiu o trabalho livre no Brasil. Não. Existiam milhares, centenas de milhares de trabalhadores livres e libertos vivendo suas vidas em paralelo à produção escravocrata dos latifúndios mas o ou livro didático não trabalhando fala. O livro didático não fala. exatamente. Então essas realidades existiam. Pequenos proprietários que tinham escravizados existiam, mas esses pequenos proprietários, eles também, por vezes, eles eram trabalhadores que iam fazer algumas empreitadas nas fazendas maiores. Esse trabalhador livre, ele trabalhava lado a lado, muitas vezes, com os escravizados, porque eles eram trabalhadores sazonais. Então, quando a gente fala de escravidão, a gente pode simplesmente ampliar para falar dos mundos do trabalho no período em que existia escravidão. E era um mundo que incluía trabalhador livre, liberto e escravizado, não apenas isso. Então, bate-bola. Bate-bola. Hum. Todo inglês era rico? Ou não. Não Todo mesmo. inglês que vinha para cá, só porque era branco, era bem tratado, era civilizado? Não mesmo. Os sujeitos que você trabalha, eles estão presentes no currículo da escola quando você vai dar aula lá no EJA? Não. Eu tenho que levar. A universidade já descolonizou a mente e inseriu os mundos do trabalho e os sujeitos no currículo? Olha, me colocando de calça curta, professora. Muitas Não, vezes não. não. Então é isso que a gente quer aqui. A gente quer que os nossos alunos que estão online pensem exatamente em como revirar. É o giro decolonial. A gente precisa quebrar tudo para fazer de novo, porque não dá mais para ser professora da licenciatura. E se as licenciaturas não contemplam os mundos do trabalho, não contemplam um mundo multiétnico e não contemplam os sujeitos deslocados. Eu achava... Existe inglês preto? Me diga aí, você. Eu adorei essa pergunta, porque isso me lembrou de Inglês Samuel preto? Mackenzie. Samuel Mackenzie. Ótimo. Eu lembrei, eu sou, essa minha memória é perda total, é PT, mas eu lembro de Samuel Mackenzie, porque quando a gente faz o que gosta, a gente se diverte fazendo o que a gente tem que fazer. E um dos momentos em que eu me diverti foi lendo um processo de lesões corporais que aconteceu aqui em Salvador. No final do século XIX, eu não lembro exatamente a data, também já era pedido demais, eu lembro até do nome do homem, ia lembrar da Já data. é muito, né, Dori? Então, e aí qual foi a parte que eu ri? Um trabalhador deu uma cacetada, essa expressão que está no processo, deu uma cacetada numa pessoa. Essa pessoa era Samuel Mackenzie.
E aí a gente não percebe nada de estranho até chegar no ponto em que o réu vai se defender. Qual é a fala do réu? Como é que eu ia adivinhar que esse preto era inglês? Construção do discurso engessado, eurocêntrico do livro didático. Infelizmente, esse livro Exatamente. didático diz isso. Ruth, se eu for te perguntar sobre mulher na pesquisa, tinha que ser uma outra live. Eu estou assim, maravilhada com essa possibilidade de alunos do mestrado em educação, que têm efetiva regência na sala de aula, eles possam achar suporte para pensar em sujeitos outros. Eu acho que a gente tem 6 minutos, 5 ou 6 minutos, não sei. E aí eu gostaria de saber se você quer dizer mais alguma coisa, quem quer perguntar alguma coisa, e estou assim, realizada pelo deslocamento do sujeito, tá? De tirar esse eurocentrismo que causa, na verdade, o epistemicídio. Falar sobre os mundos do trabalho é um tema maravilhoso. Inclusive, o meu projeto que eu faço online das mulheres negras para a sala de aula, todas as 12 mulheres postadas, eu parto dos mundos do trabalho. Mas sabe o que a escola diz, Ruth, e você pode falar disso bem? É que se existia escravidão, não tinha trabalho livre. Ou que um terminou e começou o outro e que não tinha mulher. A gente não pode mais suportar isso, né? Inclusive, no terceiro momento da tese, que é o que eu estou finalizando agora, eu falo, o título, talvez o título do capítulo seja Britânicos, provavelmente vai ser Britânicos em cima, Britânicos embaixo. E o título é sugestivo, porque eu falo das vivências dos britânicos, que eram proprietários, investidores e alguns comerciantes, mas eu falo também daquele britânico que estava ali, lado a lado, com os trabalhadores brasileiros, no chão mesmo, no serviço, trabalhando como mineiro em Morro Velho, trabalhando como moldador nas ferrovias, não só os britânicos em posição de chefão, por favor. Esse terceiro momento, inclusive, eu uso eu fecho a tese falando de crime. Os britânicos se envolvendo em crimes no ambiente de trabalho, com seus colegas, com seus patrões, com seus subordinados. Então, esse terceiro momento é o momento em que eu vou mesmo para mostrar que os britânicos nem sempre eram ricos, abastados, eles também estavam aqui procurando confusão, cometendo crime, tomando cerveja não, né? Eles gostavam mesmo era de rum. Mas assim, estavam... Tua pesquisa me dá esperança de que não há dicotomia entre a universidade e a educação básica. A gente pode dar aula no ensino fundamental, no EJA, na educação infantil e na universidade. A sua pesquisa, lindíssima, você vai poder utilizar no EJA, porque o EJA está composto de trabalhadores e trabalhadoras de maioria negra, porque nós somos a maioria negros nesse país, né? E nesse estado. E ela me dá esperança de que mais professores, aí eu faço um apelo para os graduandos, gente, pelo amor de Deus, peguem esses sujeitos que não aparecem no livro didático e pensem em pesquisá-los na cidade de vocês. Faça como o Ruth, tem diário de viajantes, eu já fui para uma banca sobre o diário de viajantes em Porto Seguro, tiveram diversos ingleses viajando em Ilhéus. Peguem esses diários, vão na biblioteca, na hemeroteca digital, tragam essas pessoas, porque a gente precisa fazer diferença sem plágio, com ética, parindo e suando um título do jeito que a gente faz. Eu acho, Ruth, que eu só tenho 3 minutos. Você quer cumprimentar alguém, falar com alguém? O tempo passou voando e, assim, eu espero que as pessoas, que os alunos principalmente, pensem nessa questão de abrir os olhos para a pesquisa, aproveitar a pandemia. Nem todo dia a gente vai poder produzir, mas fazer uma boa revisão bibliográfica, decolonial, concebendo sujeitos outros, como você faz. E eu sou suspeita, porque esse capítulo, inclusive, que você fala dos sujeitos de carne e osso, é, assim, maravilhoso. Gente, muito, muito obrigada por estar aqui até agora, ouvindo a gente, apoiando a gente. A equipe técnica, Luciana Oliveira, Maiara Eckstein e companhia, né? Todos que estão participando aí com a gente, né? As pessoas estão te cumprimentando aí, Ruth, falando da live, gostando do tema. Eu espero que você venha muito para as nossas bancas aqui do mestrado em educação e espero encontrar alguém que pegue esses sujeitos lá, os não europeus, por favor, os europeus, e joguem eles
para uma análise na sala de aula. Rafael, gratidão pela sua presença. Gente, muito obrigada, Patrícia, Márcia e Neire. Rafaela Gradil também, muito obrigada. Bom, gente, é isso. Fabiane, família, devolve nossos filhos que tu pariu, mas que os filhos são nossos. Devolve, por favor, tá bom? Obrigada, Daniela. Beijo, gente. Parabéns para vocês. Tchau, Ruth. Muito obrigada, viu? A gente se encontra. Obrigada a todos que assistiram, um pedaço ou toda.